A paz do Senhor, amados irmãos, estamos para a nossa 10ª lição da nossa classe dos jovens, falando sobre Sofonias. O dia do juízo está chegando. Com certeza vai ser uma lição maravilhosa, que estaremos aprendendo muito com esse profeta, um homem que teve um conhecimento do que acontecia lá na realeza, e com certeza vai ser uma lição muito importante. O texto do dia vai dizer assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias capítulo 2, versículo 3. A síntese textual diz assim: a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. O juízo virá, sim, vai vir. Isto é fato, isto é algo que de fato vai acontecer. E precisamos entender isso. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, explicar o contexto histórico e a mensagem principal do livro de Sofonias, comentar o significado do dia do Senhor e, no terceiro, exortar sobre a necessidade constante da vigilância para nos mantermos preparados para o encontro com Cristo. Essa lição vai ser maravilhosa e, com certeza, vai ser uma bênção estarmos juntos. O texto bíblico está em Sofonias, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Eu lhe aguardo então para a nossa introdução. E se você não se inscreveu no canal, venha, se inscreva no canal e acione as notificações. E com certeza vai ser muito agradável esse tempo em que nós passarmos aqui, aprendendo, estudando junto a palavra do Senhor, nosso Deus. A introdução diz assim: o livro de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas. Por causa disto, o dia do Senhor se aproximava. Este livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Igualmente, contém a revelação mais complexa do Antigo Testamento sobre o conceito dos profetas em relação ao dia do Senhor. Vai ser uma lição maravilhosa que Deus falará aos nossos corações. O dia do juízo veio para Judá, veio para Israel, porém com uma possibilidade de arrependimento, de um remanescente ser salvo. Porém, um dia final que está estabelecido para o mundo no geral e também a igreja, esse dia será sem misericórdia. Sofonias. Quem foi Sofonias? Sua vida. Sofonias significa o Senhor esconde. Ele nasceu durante o reinado de Manassés, uma época marcada pelo derramamento de muito sangue inocente. É provável que o seu nome seja uma menção à proteção que o Senhor lhe deu, visto que foi escondido pelo Senhor das maldades do rei. Enquanto Isaías, segundo a tradição, morreu durante este reinado ímpio, Sofonias nasceu e posteriormente começou a desenvolver seu ministério. É o único dentre os profetas menores que possuía o sangue da realeza, sendo tataraneto do rei Ezequias. Diferente dos outros profetas, sua genealogia retrocede 4 gerações para destacar a sua linhagem real. A importância de nós sabermos que Deus usa quem está no campo, como o caso de Amós,
mas Deus usa também alguém que está dentro do palácio, alguém que faz parte da corte para ser um grande profeta, um grande homem de Deus. Diferente dos outros profetas, sua genealogia retrocede 4 gerações, né? Então nós vamos ver que foi muito bom, né, ter essas revelações, essas mensagens que Deus trouxe por meio desse grande homem de Deus. Alguns estudiosos chegam a propor que a reforma religiosa do jovem rei Josias iniciou-se por influência de Sofonias. Eles eram primos, né? Então pode ser que de fato tenha acontecido isso. Qual foi o contexto histórico, o pano de fundo que isso aconteceu? Os pecados de Judá, descritos, parecem refletir os momentos que a nação viveu antes do início da reforma religiosa de Josias, iniciada apenas no 12º ano do seu reinado, aproximadamente 627 a.C. O rei Josias se empenhou em banir a idolatria de Judá, purificando os locais sagrados e restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor. Nós vamos ver que muitos reis foram levantados e trouxeram a idolatria para Judá. Judá também vai sofrer com a idolatria. Porém, Josias, ele vai ser levantado por Deus para trazer uma renovação, uma restauração ao verdadeiro culto a Deus. Acreditamos que Sofonias profetizou por volta de 630. Antes desses acontecimentos, pois a condição de pecado retratada pelo profeta indica que sua profecia se deu em um período pré-reforma, nos primeiros anos do reinado de Josias. Então, o pano de fundo, o pano histórico aqui tem a ver com Josias. Sabemos que depois do reinado de Ezequias em Judá, o reino do sul sofreu durante 5 décadas com reinados dos ímpios Manassés e Amon. Foram 50 anos de escuridão, pecado e idolatria, assassinatos de profetas, corrupção religiosa e judiciária, paganismo, sincretismo e apostasia em Jerusalém. Sofonias também profetizou a destruição da Assíria. Sendo assim, sua mensagem foi entregue antes da queda de Nínive. Sabemos que Nínive era a capital da Síria. Então nós vamos ver isso. Se ele profetiza essa queda, é porque então a sua mensagem vem antes da queda de Nínive. A estrutura do livro. A estrutura e a mensagem do livro. O livro possui um estilo predominantemente poético e está organizado em 3 partes principais. Começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo de modo mais detalhado a situação de Judá. Judá não escapou. Na segunda parte, uma particularização das nações estrangeiras que prestarão contas a Deus neste julgamento: Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria. E por fim, trata do juízo divino sobre Judá, apresentado a purificação do povo e a restauração dos remanescentes fiéis. Deus sempre tem os seus remanescentes, e aqui não seria diferente. Nesse caso aqui, o juízo estava estabelecido, iria acontecer, porém, o remanescente seria salvo. O juízo de Deus virá sobre a terra, um remanescente, um povo, multidões, milhões de pessoas serão salvos. Então Deus, ele traz uma palavra, mas no caso do final dos tempos, quando o juízo for estabelecido, aí não tem mais jeito, vai ser sem misericórdia. Cremos que há momentos específicos na história em que Deus se levanta do trono para fazer valer sua justiça. Por isso, devemos viver como servos tementes e vigilantes. A mensagem, ela é profunda. A mensagem, ela é poderosa. A mensagem, ela é verdadeira. E Deus, quando se levanta, pode ter certeza que Ele vai falar. E a sua mensagem precisará ser ouvida por todos nós. No segundo tópico diz o juízo vindouro, a ira do Senhor.
Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, destacando que a ira do Senhor consumiria tudo sobre a face da terra. A ira do Senhor não pouparia Judá, pois Jerusalém praticara o sincretismo religioso e a idolatria. Eles entraram nesse caminho terrível da idolatria. E por isso, Deus não teria o culpado como inocente. Não. Errou, Deus iria trazer o juízo mediante aquilo que eles estavam praticando. Naquela época, os homens se inclinavam diante de Baal, o deus cananeu, o deus da fertilidade. Influenciados pela astrologia, os judeus também adoravam o exército do céu, expressão que aponta para os corpos celestes. Eles desprezaram o verdadeiro culto ao Senhor, introduzindo novas formas de adoração em Judá. Eles tentaram misturar o culto ao Senhor com práticas pagãs. Nós vamos ver que houve essa situação terrível, essa situação dessa prática que o povo está fazendo. Inclusive, nós falamos na lição passada da classe dos adultos, quando Joás ele vai levar o povo à idolatria novamente. Ele vai levar o povo a adorar deuses, inclusive esquecendo do templo do Senhor. Por isso que Deus vai trazer uma dura sentença sobre esse povo. Por quê? Porque o povo abandonou e foi atrás de outros deuses. Há uma pergunta para mim e para você. Como nós estamos prestando o nosso culto a Deus? Com verdade? Com sinceridade ou não? O que nós diremos ao Senhor? Senhor, não, Senhor, eu estou prestando o culto com verdade. Eu estou prestando o culto com sinceridade. Ou nós diremos, não, Senhor, perdoe-me porque eu estou errando no culto. Que o Senhor nos ajude a sermos melhores. Os babilônios eram convidados e Judá seria o sacrifício. Deus levantaria os babilônios para quê? Para levar Judá cativeiro. Deus levantaria Nabucodonosor com seu exército para levar Judá ao cativeiro. E de fato, isso iria acontecer. Judá havia entrado pelo caminho da idolatria. Por isso, era necessário que houvesse essa correção da parte de Deus. Os seus líderes estavam corrompidos. Havia violência, havia fraude. Devemos repensar nossas ações, pois prestaremos contas a Deus. Nós iremos comparecer diante do Senhor para dar conta das nossas boas ou más ações que temos cometido. Judá não teria imunidade. Os judeus se iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa, onde Deus destruiria para sempre os seus inimigos. Jamais esperavam que também fossem julgados nesse dia. Amós foi o primeiro profeta a desmitificar esse pensamento, ou seja, ao desmitificar esse pensamento, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer o seguinte, não, vocês também serão levados ao cativeiro por causa da idolatria, por causa do pecado. Não ia ter moleza. Se eles pensaram que o juízo viria só para as nações pagãs, não, viria também para eles, porque eles estavam se associando às nações, né, praticando aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Sofonias descreve esse momento como dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação. Ou seja, um dia em que seria bom que não acontecesse, mas iria acontecer. Dias parecidos como esses que nós temos visto aí,
por exemplo, lá no Afeganistão, dias de guerra, dias de tormento, dias de mísseis, dias de bombas, só o Senhor para ter misericórdia. Não é o lugar ou a adesão a um grupo social que nos salvará, mas a forma como vivemos diante de Deus. Ou seja, queridos, Deus não vai nos tratar melhor se eu faço parte de um grupo. Eu não serei tratado melhor se eu visito a igreja, se eu faço parte da denominação tal. Não. Se eu não cultuar a Deus com verdade, quando acontecer a minha partida, eu vou ser julgado como qualquer um outro, e sem misericórdia. E não adianta nem reclamar depois, porque é a lei que nós estamos vivendo aí, né? A lei da semeadura. O juízo sobre as outras nações. Para os ímpios judeus, não adiantavam tentar se esconder do juízo buscando abrigo em outras nações. A única atitude que os esconderia no dia do Senhor era o arrependimento. Assim como Judá, todas as outras nações ímpias provariam da ira do Senhor. No capítulo 2, as cidades e locais específicos representam todas as nações que cercavam territorialmente Israel: a Filistia ao oeste, Moabe e Amon ao leste, Etiópia ao sul e a Síria ao norte. A citação desses povos aponta para a amplitude do juízo divino. Eles viriam e eles também, no caso aqui, a Babilônia iria marchar sobre Judá, mas eles também, no tempo determinado, seriam também alvos do juízo divino. Deus não deixaria também eles impunes, e não deixou mesmo. O profeta nos ensina que aqueles que não querem entregar-se nas mãos da misericórdia de Deus não serão livrados do derramar de sua justiça. Tá vendo, amados? Precisamos estar nas mãos do Senhor para usufruir da sua misericórdia e não contra a mão do Senhor. Precisamos estar debaixo da mão de Deus e não contra a mão de Deus. Pense nisso e você vai ter uma vida maravilhosa em nome de Jesus. O dia do juízo está chegando. Uma cidade opressora, o número 1. Os juízos expedidos não pouparam a cidade santa, identificada como a cidade opressora. Por quê? Jerusalém é tida como a cidade opressora? Porque ali estava o poder, tanto do rei, dos juízes, dos demais magistrados, dos sacerdotes, todos usurpando dos menos favorecidos. Então, era opressora, e o juízo viria sobre eles também. Como nós somos identificados por Deus? É fácil transmitirmos uma boa impressão para as pessoas. Isto é reputação. As pessoas olham para mim e dizem assim: o pastor Valmir é assim, assim, assim. Mas o que eu sou diante de Deus? Deus me conhece com verdade, como conhece você também. Podemos ter uma boa reputação diante das pessoas e diante de Deus nós sermos uma vergonha. O nosso caráter não está condizendo com aquilo que nós somos. Por isso que precisamos clamar sempre pela misericórdia do Senhor. Reputação é que somos diante das pessoas e o caráter é o que nós somos diante de Deus, quando ninguém está nos vendo. Não nos esqueçamos, os olhos do Senhor contemplam todos os nossos caminhos e ações, tá certo? Deus nos vê perfeitamente. Os príncipes foram comparados a animais selvagens e os juízes a lobos devoradores que destruíam qualquer vestígio de justiça. Os profetas agiam com leviandade. Os homens que deveriam possuir visão espiritual estavam cegos, ou seja, não havia compaixão por parte de ninguém. A observação da lei, dos mandamentos, ninguém queria fazer isso. Pelo contrário, queriam viver a seu bel prazer, sempre satisfazendo a ganância, satisfazendo o seu eu. Isso está muito próximo de nós hoje também. Muitos acontecimentos estão assim. Diz assim então: olha,
Jerusalém seria exterminada e as suas praças ficariam desertas. Não nos enganemos, Deus sabe quem realmente somos e conhece as nossas obras. Com certeza, Deus nos conhece. Deus conhece a nossa nação, o nosso povo, quem nós somos. E Ele nos julgará segundo aquilo que nós precisamos ser julgados. Oportunidade de arrependimento. Apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. Eles madrugavam com o desejo de pecar. Para isso, os pecados não eram acidentes de percurso, mas algo idealizado. Ou seja, viviam já pensando em pecados. Já viviam pensando que ia praticar de erro pela manhã para ter vantagem. Então, o pecado para eles não era um erro de percurso, mas era algo que eles buscavam, que eles idealizavam, independente se as outras pessoas seriam prejudicadas ou não. O Senhor nos dá a oportunidade para o arrependimento. A porta da graça estará aberta, tá certo? Sempre Deus nos dá a condição de nós escolhermos o que nós queremos para as nossas vidas. Mesmo com tudo isso, para Israel, para Judá, o juízo seria temporário. Deus daria ainda um escape para eles. Eles retornariam do cativeiro após passado os 70 anos. Eles retornariam. Deus daria um escape para eles novamente. No 3, promessas de bênçãos futuras. Depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, o profeta encerrou sua mensagem destacando o seu lado festivo. A destruição, apesar de ser gigantesca, não seria total, pois não destruiria o selo das promessas para Israel. Sofonia destacou o livramento que Deus concederia aos remanescentes de Israel em meio à destruição das nações. Os justos receberiam os lábios puros e abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar o Senhor. A soberba seria tirada do meio do povo. Havia uma promessa de restauração e, de fato, iria acontecer. E isso, de fato, aconteceu. Eles retornam para Jerusalém. E Jerusalém, Israel, voltou a ser nação. Já no século em que eu nasci, em 1949, ele voltou a ser nação. Tudo promessa do Senhor nosso Deus que se cumpriu bem perto da nossa geração. No final da história, haverá um remanescente fiel que estarão para todo sempre diante de Deus. Sempre Deus tem um remanescente fiel. No arrebatamento, no final, Deus terá um grande povo que vai estar louvando e adorando o seu nome. Concluindo a lição, diz: o julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final, embora tenha sido severo, foi derramado pedagogicamente, não destrutivamente. O propósito era possibilitar o surgimento de um remanescente purificado. Para o mundo atual, haverá um juízo vindouro, muito mais severo, visto que representará o julgamento final, marcando o fim das oportunidades. A reflexão escatológica não pode ser ignorada pela igreja. É urgente e requer de nós vigilância constante. O juízo virá e será sem misericórdia. Que Deus nos abençoe. Que esta lição tenha falado aos nossos corações. E na lição 11 falaremos sobre Ageu, a atenção para com a casa de Deus. E você, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, acione as notificações, para que juntos nós possamos crescer cada dia mais, anunciando essa poderosa mensagem em nome de Jesus. Amém.